graça e paz. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo de você para estar aqui reagindo comigo mais um vídeo. Gente, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto aí que tá em tudo quanto é lugar. Todos os canais estão falando sobre esse pastor. Só que as coisas que andam acontecendo são tão assim, são tão absurdas, sabe? Que a gente não consegue ficar calado. E esse canal é para isso, esse canal é para reagir heresias, é para reagir falsos profetas, alertar. O pastor Flávio Amaral e o pastor Iago Martins se pronunciam após vídeo de confissão do pastor Paulo Júnior. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma,
E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Eu conheci pessoalmente em um hotel em Franca. Eu estava hospedado lá. Nós íamos para uma ministração sexta e sábado, e no domingo nós separamos para ir ali no ministério Aliança do Calvário, uma igreja discreta e enorme, e ali nós tivemos a honra e o prazer de ouvir a melhor ministração sobre o espinho da carne, onde eu aprendi muito, estudei essa ministração. Eu posso dizer que eu já assisti centenas de vídeos do pastor Paulo Júnior. Tem meu respeito, tem meu carinho. Pastor Paulo Júnior veio a público, expôs uma condição e ele deixou claro que isso era o comportamento dele, histérico, nervoso, bruto. Eu ainda vou acrescentar na sua vida, pastor Paulo Júnior, arrogante, soberbo, altivo, prepotente, um dos melhores professores, um dos melhores denunciantes, pode dizer assim, uma das pessoas que mais denuncia o erro da igreja. Os ataques dele são os melhores. Eu aprendi uma frase com ele, que eu gosto muito: salvo não é quem larga o pecado, mas quem deixa de gostar do pecado. Isso deixa muitos ensinamentos para nós. Não somos super crente, não somos super santos, não somos super homens. Somos de barro, vasos de barro. Eu tenho certeza que sua esposa e toda a sua família, a igreja, tem muito mais coisas boas para falar dele do que ruins. Ao demonstrar a sua fraqueza, pedir perdão, quebrou o orgulho, quebrou Satanás no meio, despedaçou o jugo, lançou-se aos pés de Jesus e expôs a sua vergonha, coisas que muitos líderes não querem fazer. Antes, não querem descer dos seus pedestais, não querem descer do pódio, querem continuar na soberba, na ignorância, na altivez de espírito. Eu conheci o Paulo Júnior pessoalmente, eu acho que foi em 2018. Acho que foi em 2018 ou foi 2017 que eu conheci o Paulo Júnior pessoalmente. Foi a última vez que eu conversei com o Paulo Júnior. Foi 2017 ou 2018, lá nos Estados Unidos, em Washington, quando a gente foi para um treinamento na igreja do Mark Dever. E lá, a postura do Paulo Júnior era muito humilde, tá? Não vi Paulo Júnior sendo autoritário com ninguém, ou algo parecido. Lá, nesse momento, estava ele e um presbítero da igreja, um cara chamado Danilo, eu acho. E a postura dele, diante da gente, era muito humilde, era muito tranquila. Foi lá nesse encontro que ele falou para mim que ele não era um cara estudado. Ele disse que eu não sou um homem estudado. Então fundou a igreja a partir de um contexto em que ele não era uma pessoa com formação. Lá, depois de ouvir sobre como a igreja funcionava lá no Dever, uma hora perguntaram lá,
Paulo Júnior, o que é que você aprendeu aqui e tal? Ele disse, cara, eu aprendi que eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Foi justamente o que ele falou. Eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Descobri que eu não sei ser pastor não e tal. Eram demonstrações claras de humildade, de compreensão que tinha que melhorar muita coisa e tal. Ele até se referiu a si mesmo como legalista lá. Então ele era um cara que tinha algumas autocompreensões sobre suas dificuldades. Ele falou pra mim, uma vez, sentando, conversando nos almoços lá no evento, que não, tem essa tendência legalista e tal e tal. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ouvi-lo confessando coisas que geralmente não se confessam numa mesa. Mas ele assume, cara, ele diz pra mim essa expressão, e algumas pessoas até me acusam, né, lembram disso, porque uma vez eu falei isso sobre o Paulo Júnior e trataram como se estivesse xingando o Paulo Júnior, querendo humilhar o Paulo Júnior. Mas a verdade é que é uma coisa que ele me falou. Ele disse, cara, eu não sou um homem estudado. O que eu acho maravilhoso do vídeo de Paulo Júnior é, até agora, nada, até agora, nenhum mas o vídeo inteiro, até agora, nenhum eles o vídeo inteiro, até agora, nenhum exageraram, nada. É o Paulo Júnior confessando o seu erro e só. Além disso, a gente tem um Paulo Júnior que sofre consequências. Porque um líder não pode cometer pecados que lhe desqualificam para o ministério e ficar tudo assim, normal e tal. Ser afastado da igreja por ser grosseiro, autoritário, é falta de perdão da igreja. Cara, não é, Mônica, não é. Um líder, um pastor não pode ser autoritário, tá na escritura. Tá nas qualificações de pastores, tá no que Paulo vai falar quando escreve a Tito, a Pedro vai dizer isso, nós não podemos ser dominadores do rebanho, tá lá. Se um pastor tem esse tipo de postura, ele não pode estar no ministério. A igreja do Paulo Júnior está dando um exemplo. A igreja do Paulo Júnior está dando um exemplo para o Brasil. Não importa se o seu pastor é nacionalmente conhecido e amigo de gente importante. A gente não vai deixar que o nosso pastor fique em pecado, porque a igreja de Deus não é do pastor. Isso é um exemplo maravilhoso que o Paulo Júnior dá pra gente. De novo, ele não é uma vítima nessa história. Mas ele sai do ministério agora com honradez. Como? Deixando muito claro o seu próprio pecado para as pessoas. Porque ele é um líder, e como líder se espera dele isso. Que ele possa ter essa postura. Um pastor ser removido do ministério por causa de uma postura autoritária, por uma postura de grosseria, cara, isso não acontece em lugar nenhum. Se não for cachaça, mulher ou dinheiro, pastor não é excluído do ministério. Geralmente é isso, é cachaça, mulher e dinheiro. Agora a gente tem um pastor sendo excluído do ministério por causa dessa postura de autoritarismo e grosseria. Coisa que torna ele não qualificado para o ministério. Eu não tenho como sondar o coração de Paulo Júnior. Não tenho como sondar. Pode ser tudo mentira? Quem sabe é Deus. Mas o que sai da boca dele, são palavras que expressam um arrependimento correto. Gente, eles tentaram me corrigir e eu não quis. Tentaram me corrigir e eu tentei manipular. Cara, que coisa forte, não é? Eu tentei manipular o meu presbitério para não ser repreendido pelo pecado. Isso é forte, cara. Isso é sério. Isso é profundo. Isso é pesado sobre si mesmo. E ele vê aqui na internet sabendo que ele estará num tribunal público. Ele vê aqui na internet sabendo que vai ter react sobre ele. Sabendo que todo mundo vai trazer uma informação sobre ele. Todo mundo vai dizer alguma coisa sobre ele. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado, né? Quantos de nós teríamos essa postura? Eu tô aqui na internet, tá? Eu mandei isso aqui no conselho da minha igreja, né? Mandei isso aqui no grupo do presbitério da minha igreja. Eu falei, gente, ó, isso aqui é pra gente. É pra gente, porque pode ser a gente. Pode ser eu. Pode ser alguém aqui do presbitério. Os meus colegas pastores, nos grupos de pastores, que não se fala de outro assunto, né? No grupo da pastorada hoje. Certo? Não se fala de outra coisa. Eu não tô vendo ninguém dizer, porque o Paulo Júnior, não, nada disso. Todo mundo com quem eu tô conversando tem a mesma postura. Meu irmão, é pra gente aprender. Meu irmão, isso aqui pode ser a gente. Isso aqui pode ser eu. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que melhorar a estrutura da minha igreja para caso eu me torne uma pessoa assim, eu possa ser corrigida. Então vê só, cara, isso aqui, essa postura do Paulo Júnior, é uma postura que precisa ensinar todos nós, cara. Ensina eu como pastor. Eu não posso deixar que o meu coração se deixe iludir pelo que é que seja para que eu me imponha sobre a minha igreja de uma forma pecaminosa. Eu posso... Veja, um cara que prega melhor do que eu. Paulo Júnior, um cara que prega melhor do que eu, mais famoso do que eu, mais seguidores do que eu, sei lá, se isso for um valor importante para alguém. E caiu em desqualificação por causa de autoritarismo. Cara, isso pode ser eu a qualquer momento. O que é que vai me proteger disso? É o Espírito Santo? É a Escritura? É uma igreja? É um presbitério? O que é que vai proteger a minha igreja se eu me tornar essa pessoa? O que vai proteger a minha igreja
É ter justamente essa liderança em volta de pessoas atentas sobre o reino de Deus, como deve ser o reino de Deus, né? Isso é muito sério. E o Paulo Júnior hoje ensina a gente, tá? A última lição do Paulo Júnior em muito tempo, né? A última pregação do Paulo Júnior em muito tempo é o modo como ele sai do ministério. O modo como o Paulo Júnior está saindo do ministério, e eu vou dizer da minha leitura aqui, tá? Eu não tô lá na igreja para ver todos os detalhes, mas na minha leitura pública aqui, o modo como o Paulo Júnior sai do ministério é trazendo o principal sermão dele. Paulo Júnior traz o melhor sermão dele. Um sermão em que ele não tá agora apontando o dedo, chamando ninguém de herege, apontando o pecado alheio. É o momento em que ele diz: eu apontei muito o pecado dos outros, chegou a hora de apontar o meu pecado. E agora o dedo do Paulo Júnior está apontando para ele próprio. Isso é muito mais poderoso hoje do que qualquer sermão que nos acuse do que é que seja. Paulo Júnior sai do ministério pregando. E talvez aqui, se Paulo Júnior está certo na apresentação que ele faz do próprio ministério ao longo dos anos aqui, então talvez nesse momento o Paulo Júnior foi mais pastor do que talvez ele nunca tenha sido. Nesse momento, Paulo Júnior foi muito mais pregador do que já foi em qualquer momento da vida. Porque aqui o Paulo Júnior está demonstrando a hombridade, a coragem e a força de quando ele foi pegue no erro e assumindo que tentou fugir da acusação, assumindo que tentou manipular para poder não ser punido pelo que fez. O evangelho abre os olhos dele, ele pode dizer: cara, é isso aí. Mas vou dizer uma coisa, agora eu quero trazer para você uma informação de bastidor, que eu acho importante, tá? Eu tô há alguns meses ouvindo membros da igreja me mandando mensagem sobre o Paulo Júnior, sobre o que está acontecendo na igreja. Eu tive um tempo de oração e tal, mas uma informação importante chegou em mim, e essa informação eu quero trazer para vocês, tá? Paulo Júnior fala que houve um momento em que ele foi repreendido, ele não quis ouvir, e que houve um outro momento em que então ele não conseguiu manipular a igreja e tal. Segundo 2 membros diferentes da igreja que me contaram isso foi motivado por um livro em específico. Houve um livro em específico que começou a ficar popular na igreja, os líderes da igreja começaram a ler esse livro, e foi esse livro que levou a comunidade a ter uma visão um pouco melhor do que acontecia lá dentro. Isso, segundo relatos que chegaram até a mim, de membros da igreja. Então, essa é toda a fonte que eu tenho, tá? Que é esse livrinho aqui, ó. Scott McKnight, com Laura Beringer, Uma Igreja Chamada Tov. Certo? Mundo cristão, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Porque a igreja começou a ler esse livro aqui, porque líderes da igreja, não sei se foi a igreja toda, mas pelo menos líderes da igreja começaram a ler esse livro aqui, isso tudo aconteceu. Então vê só, a importância da divulgação de boa literatura, de material contra o abuso, para dar poder para as igrejas poderem perceber o que acontece dentro delas, para as igrejas poderem perceber o que está acontecendo ali, para poder se proteger. Esse livro aqui é muito odiado, tá, por muita gente. Galera aí falando mal desse livro é horrível. Cara, esse livro aqui foi responsável por esse tipo de hecatombe. E vou dizer, tá? Deus está limpando o seu povo. Deus está purificando a sua igreja. Deus está revelando as coisas. O que é que eu espero nisso tudo? Eu espero, primeiro e antes de tudo, que os que foram feridos pelo Paulo Júnior possam se recuperar. Não sei o grau disso acontecendo, não sei o que aconteceu, tá? Não sei os detalhes. Sei que as pessoas me contam coisas, mas não vou trazer isso pra internet, mas não sei os detalhes de nada. Espero que as pessoas feridas pelo Paulo Júnior possam ser tratadas e curadas e possam encontrar um relacionamento melhor com Jesus nisso tudo. Em segundo lugar, espero que essas pessoas que foram feridas pelo Paulo Júnior possam perdoar o Paulo Júnior. Pelo menos aqui, publicamente, a postura dele é de pedir perdão e de reconhecer os seus pecados. Em terceiro lugar, eu espero que a igreja, a Aliança do Calvário, possa se recuperar e crescer cada vez mais como uma comunidade de fé, que é um ambiente mais saudável para a vida no Evangelho. E em terceiro lugar, eu espero muito que o Paulo Júnior possa sair disso mais próximo de Jesus. Deus, ele fala. Ele usa quem ele quer, mas não é dessa maneira. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha dessa história toda. Me contar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber. Coloca aqui nos comentários. Eu agradeço por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo você que está chegando aqui no canal, os novos inscritos. E até o próximo vídeo.